O Brasil tem dois grandes riscos. Um eu acho que é fácil de resolver, o outro é mais difícil de resolver. O primeiro grande risco é o fiscal. E o fiscal, para mim, é o mais fácil de resolver, porque a gente sabe exatamente quais são as alavancas que a gente precisa acionar. Poxa, e eu me lamento, em relação às oportunidades que nós estamos perdendo. Porque quem é que está satisfeito aí com uma taxa de juros de 15% ao ano? Alguém? Ninguém. Isso não faz sentido. E não era para ser assim. Isso é o reflexo de um governo gastador. O governo gasta demais, precisa se financiar, a taxa de juros vai lá e explode, está lá em cima. Então, a gente precisa entender que nós vamos precisar de uma reforma orçamentária, nós vamos ter que desvincular a receita, a gente vai ter que se desindexar, a gente vai ter que desinvestir, é um monte de D, desvincular, desindexar, desinvestir. Mas se a gente fizer esse exercício, então vai ter que desindexar é importante. A gente vai ter que rever uma série de benefícios creditícios, financeiros, tributários. E quando a gente faz esse exercício, a gente cria o espaço, um colchão de economia que vai ser relevante, a gente vai sinalizar bem com o mercado responde muito rápido, isso é impressionante. Vem o fluxo de dinheiro, o câmbio aprecia, a inflação baixa, o juro baixo, você derruba o juro em muito pouco tempo. Então esse problema é relativo, vocês conhecem isso muito melhor do que eu. Está aqui as autoridades que sabem como resolver o problema, e esse problema está fácil de resolver. E aí é uma explosão de oportunidade para o Brasil, e a gente não pode perder essa oportunidade. Quando gasta muito, a gente está perdendo tempo. O segundo problema, e esse é o mais grave, é o problema da segurança pública, que está muito relacionado ao crime organizado, principalmente quando a gente pensa o seguinte: a maioria dos homicídios do Brasil, a maioria absoluta, 80% dos homicídios, estão relacionados à disputa de ponto de venda de droga. Então, veja a dimensão que isso tomou no Brasil. É difícil falar aqui de segurança pública na frente do Lincoln, que é a maior autoridade, o maior especialista que a gente tem nisso. Mas, eu acho, doutor Lincoln, que a gente aqui em São Paulo está dando um grande exemplo ao Brasil, de atuação conjunta. Só para se ter uma ideia, são 186 operações conjuntas do Ministério Público com o Governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, de asfixia financeira ao crime organizado. Então, a gente pode citar aqui a Carbono Oculto, que foi lá no setor de combustível, a gente pode citar a asfixia financeira nas revendas de carro importado, a gente pode citar nas lojas de brinquedo, a gente pode citar as operações que acabaram com o ecossistema criminoso no centro da cidade de São Paulo, Operação Natal, Operação Saúde e Dignidade, planejada ali com muito esmero, com muito carinho pelo Lincoln, que ele olhou cada detalhe dessa operação. Operações em todas as áreas do nosso Estado, que pegavam ramos do crime organizado, ramos financeiros. Então, e não vai parar por aí, teremos mais operações relevantes, porque a turma existe hoje uma cooperação muito bem estabelecida, um pessoal que está muito bem formado, entendendo muito, e cada vez mais como o crime tem se especializado. Então, à medida que o crime se sofistica, o Estado também sofistica. E a gente trazendo tecnologia de informação, trazendo tecnologia para combater esse crime. Então, tem esperança também, tem perspectiva. Observe, a gente conseguiu reduzir os nossos indicadores criminais aos menores indicadores desde o início da série histórica. São Paulo hoje tem o menor indicador de homicídios da história, desde 2001. Tem o menor indicador de latrocínio da história, desde 2001. Tem o menor indicador de roubos em geral, desde 2001. Menor indicador de roubo de carga desde 2001, menor indicador de roubo de veículo desde 2001. É lógico que a gente não está satisfeito, porque a gente não conseguiu ainda traduzir isso em percepção de segurança. Lógico, o cidadão não aguenta mais ser roubado na rua. O cidadão não aguenta mais perder o celular que comprou com sacrifício, comprou no crediário. Então, tem um desafio aí. Esse celular que muitas vezes vai parar na mão ou de um contrabandista, de um cara que vai mandar para fora, ou mesmo o crime patrimonial, às vezes, tem relação com o próprio crime organizado, que ele vai servir para pagar uma dívida do tráfico de drogas. Enfim, então a gente tem que fechar esses canais. E aí, não tem segredo. O segredo é aumentar efetivo, investir em tecnologia. Tem uma questão de mudança de legislação para que a gente possa, obviamente, ter mais velocidade no perdimento de bens, porque qual é a lógica da mudança de legislação? Aumentar o custo do crime. Se a gente não perceber que tem que aumentar o custo do crime, nós não vamos resolver o problema. Então, a gente precisa aumentar o custo do crime. A gente precisa aplicar penas mais severas. Muito se discutiu agora a questão do PL antifacção, tem que ser terrorismo, não tem que ser terrorismo. A lógica é uma só, nós temos que aumentar a pena.
A gente não pode permitir o efeito social imposto pelas organizações criminosas. A gente não pode permitir que organizações tomem parte do território, porque ali você perdeu a soberania. A aprovação popular em relação à operação do Rio de Janeiro é um sinal, é uma evidência de que a sociedade está gritando, está dizendo, eu não aguento mais. O pai não quer que a filha seja admoestada por um traficante de drogas, seja forçada por um traficante de drogas. Ele não quer isso. O trabalhador quer ter sossego, quer dormir e não ser incomodado por um pancadão que serve, ao fim e ao cabo, para comercializar droga e arma. O cidadão não quer ser acordado com uma troca de tiro, com uma disputa de venda, o cidadão não quer perder seu filho para as drogas. E aí, ontem, a gente fez aqui a inauguração do Teatro Bacarelli, lá na favela de Heliópolis. Um teatro de primeiro mundo no meio da favela. Um teatro que tem o mesmo padrão de acústica da Sala São Paulo. Um projeto belíssimo. O Bacarelli está formando 1.700 jovens na questão da educação musical, jovens da favela. Mães e pais entraram pelo teatro pela primeira vez no dia de ontem. Mas por que isso é bacana e significativo? Porque aquelas crianças que estão sendo formadas pelo Bacarelli jamais vão pegar no fuzil. Jamais vão servir ao tráfico de drogas. Então a gente está mostrando o seguinte, tem jeito, tem caminho. Agora, tudo nasce da vontade, de a gente entender que tem que enfrentar o crime com convicção, com coragem, né? Que não dá para relativizar ou romantizar determinadas coisas. E é isso que o cidadão está gritando, o cidadão está pedindo. O crime tem que ser enfrentado. O traficante não é vítima do usuário. O traficante escraviza o usuário. E essa turma está desgraçando o Brasil, e a gente tem que enfrentar isso com rigor. Agora, o crime não vence o Estado. O Estado vence o crime. E ninguém aqui vai tolerar que o crime vença o Estado. Por isso que aqui em São Paulo não tem uma área que a polícia não entre. Não tem uma área que o Estado não tome conta. E o Estado tem que tutelar o cidadão. E o Estado vai tutelar o cidadão e o Estado vai vencer o crime. Não tenha dúvida disso. Governador.